Assim está escrito na palavra de Deus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, meus irmãos? Pode tomar os vossos assentos, que Deus lhes abençoe. Glória a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, todos nós somos conhecedores de que essa não é a única tempestade que aconteceu dentro da Bíblia, junto aos discípulos. Sabemos que o capítulo 8 apresenta esta vertente, mas o capítulo 14 também vai apresentar outra tempestade. Existem algumas comparações que podemos fazer entre a primeira e a segunda tempestade. Por exemplo, a primeira tempestade, Jesus entra no barco e não obriga ninguém a segui-lo. É diferente da segunda, onde Jesus aponta o dedo aos discípulos e diz: eu não pergunto se você quer, eu ordeno. E ordenando Jesus, entra. Jesus não pede opinião na segunda tempestade. Durante a primeira tempestade, os discípulos olham a Jesus no final dela e perguntam: que homem é esse? Denotando que não conhecem quem é Jesus, apesar de andar com ele para cima e para baixo. Na segunda tempestade, após Jesus chegar andando sobre as águas, aqueles mesmos que diziam: não conheço quem ele é, são os mesmos que dobram o joelho diante de Cristo, dizendo: esse é o Filho de Deus, e é esse que o vento tem que respeitar. Você conhece a história, você leu comigo, e Jesus está dormindo, e por Jesus dormir, a tempestade se levanta. Então fica bem claro que tempestade não se levanta porque Jesus estava acordado. Jesus estava dormindo, e é por isso que a tempestade se levantou. Então dá a ideia de que se Jesus estivesse acordado, tempestade nenhuma estaria acontecendo. Mas eu não sei se os irmãos inclinam a vossa mente, o vosso coração a esse pensamento. Enquanto tem alguém conversando comigo, falando comigo, eu não consigo pregar os meus olhos. Trazendo esse pensamento para dentro desse texto, parece que Jesus é um irresponsável, porque quem tem poder, diria alguns jargões, tem responsabilidades. E se Jesus tem poder e lidera a esses discípulos, tem responsabilidade e cuidado sobre as vidas deles. Mas aquele que tem poder dentro do barco agora pega no sono, e como se estivesse olhando para cada discípulo e dizendo: se virem. Apesar da presença dele estar dentro do barco, ele pega no sono. Jesus não dorme porque é um irresponsável. Jesus dorme porque não havia mais ninguém para conversar com ele. É interessante que quando há ausência de conversação entre discípulos e mestre, tempestades se levantam. Para você entender bem, essa tempestade não deveria ter se levantado. Jonathan, por que você fala isso? Porque na segunda tempestade, Jesus só coloca o pé dentro do barco e a tempestade faz isso aqui, ó, acaba. Então a segunda tempestade sempre esteve no controle de Jesus, diferente da primeira, aonde Jesus precisa repreender. E quem é mãe ou quem é pai aqui vai entender onde eu quero chegar. Quando você repreende seu filho ou sua filha, você repreende porque eles estão fazendo algo que não deveria estar fazendo. Então se Jesus repreende o vento, repreende a tempestade, é porque a tempestade está fazendo algo que não deveria estar fazendo naquele momento. E talvez alguém aponte o dedo para Jesus e Jesus, o vento está se levantando e não deveria ter se levantado, mas a culpa é sua, Jesus. Mas eu posso aplicar uma verdade nua, clara, eu sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar, e eu vos amo do mesmo jeito. Jesus dormiu, e só a presença de Jesus em barco não basta. Eu vou repetir isso aqui de novo, porque muitos até têm Jesus dentro do barco, mas não mantêm uma conversação com quem está dentro do barco. Então não é só ter presença de Jesus. Eu não sei se você conhece gente assim: se Jesus está no meu barco, por que o vento está se levantando? Porque não é só vir na igreja, carregar a Bíblia, botar roupa, sentar no banco. Tem que manter conversação com aquele que está dentro do seu barco. Isso denota uma tempestade e uma guerra que está acontecendo. Ventos contrários, situações adversas. Todos nós passamos isso em nossas vidas.
Quem é que não passa situações adversas? Ah, meus irmãos, se cada um fosse ter oportunidade aqui, cada um daria um testemunho mais tremendo do que o outro. Quem é que nunca passou tempestades, ou não está passando, ou ainda vai passar? Todos nós estamos enfrentando nossas lutas e nossas guerras, trazendo esse pensamento de guerra para dentro desse texto, de algo que está acontecendo que não deveria estar acontecendo. Começamos a entender que não deveremos ficar de braços cruzados dentro dessa situação, porque a tempestade só cessa quando alguém se toca de ir até aquele que tem poder de acalmar tempestades, balançar ele e falar: Jesus, socorro, porque nós vamos morrer. Então denota uma reação de quem está dentro do barco. Quem fica de braço cruzado afunda até com a presença de Jesus.